Abra sua Bíblia. Eu pretendo fazer uma sequência do sermão escatológico de Jesus. Talvez nós vamos ter 3 domingos tratando desse assunto, tá? Mateus capítulo 24, capítulo 25, e depois nós vamos entrar também na escatologia do apóstolo Paulo. Fazer a nossa pregação expositiva como sempre. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O que acontece? Jesus, ele está saindo do templo, e o templo de Herodes, que era a reconstrução, né, do templo de Salomão, era um templo muito grandioso. Herodes, ele realmente deu uma boa caprichada no templo para impressionar os judeus, porque isso politicamente para ele era muito bom. E o templo ficou muito lindo, ficou muito adornado. E os discípulos, eles se admiravam com aquilo. De modo que eles mostram para Jesus o templo, como quem diz, o senhor está vendo que maravilha que nós temos? Porque os judeus, eles acreditavam muito no templo. Eles acreditavam que o templo representava a própria presença de Deus. E aí Jesus diz assim, olha, tudo isso que vocês estão vendo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Ou seja, esse templo vai ser destruído. Jesus estava tratando só disso. Mas a curiosidade dos discípulos fez com que eles trabalhassem uma pergunta que é dividida em 3 partes. Vamos ao versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? A derrubada do templo. Qual será o sinal da tua vinda? Aí você me pergunta, o que é que tem a ver essa pergunta dos discípulos com derrubada do templo? Tem tudo a ver. Volta comigo um pouquinho só, no capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23, só você voltar aí na sua Bíblia. Pega aí comigo o versículo 36 até o 39. Está escrito assim: Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus cria nos discípulos a expectativa da vinda. É por isso que na pergunta do versículo 3, eles dizem: qual será o sinal da tua vinda? Porque Jesus já havia avisado que viria. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha que interessante. Então a pergunta dos discípulos, ela se torna uma pergunta tríplice. Ou seja, eles querem saber quando é que o templo vai ser derrubado, eles querem saber quando Jesus volta, e eles querem saber quando o mundo acaba. Bom, eu acredito que são as mesmas perguntas que o mundo tem trabalhado durante os últimos 2000 anos. Porque a primeira parte dessa profecia já se cumpriu. Se cumpriu no ano 70, quando o templo em Jerusalém foi destruído. E os apóstolos estavam vivos e vendo esse cumprimento. E aí agora Jesus começa a responder. Só que Jesus, ele faz uma resposta não na ordem cronológica que eles perguntaram. Jesus faz uma resposta de trás para frente.
Então eles queriam saber qual seria o sinal da vinda de Jesus, do fim dos tempos, e também a destruição do templo. E aí Jesus começou assim, ó. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, Jesus começa dando a eles a profecia do final dos tempos. Então, qual é uma profecia que revela para nós o final dos tempos? Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Irmãos, essa palavra, ela tem um entendimento correto, porque muitos não entenderam ainda essa palavra. Eu sou o Cristo. Não é isso que o texto diz? Ele não falou que muitos virão dizendo, eu sou Jesus. Não. É diferente. Ele disse, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Por que eu sou Cristo? Porque a palavra Cristo, que vem do grego Machia, que também nós traduzimos como Messias, essa palavra significa Salvador, Libertador, está relacionada com salvação, está relacionada com libertação. Veja que interessante. Então muitos virão usando o nome de Jesus, perceba isso, entenda o texto. Virão usando o nome de Jesus e falando que eles são os salvadores, eles são os Cristos, eles são os libertadores. Vão usar o nome de Jesus para enganar as pessoas. E nós estamos vivendo exatamente esse período, irmãos. Já começou. Por exemplo, qualquer grupo religioso que professe que só existe salvação dentro do seu próprio grupo, constitui-se um falso profeta, enganando as pessoas. Veja, eles usam o nome de Jesus para dizer, a salvação está aqui. Qualquer grupo que professe assim, está na realidade mostrando-se ou dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. A igreja entendeu? Amém? Então muitos vão usar o nome de Jesus. Então, irmãos, preste atenção nisso. O tempo está se afunilando. Você deve estar atento. Aí é que está a importância de você estar em uma igreja séria, que lhe ensina a palavra de Deus, onde você aprende a discernir o certo do errado, porque muitos serão enganados. E esses mesmos que estão a enganar, dizendo que são Cristos, dizendo que são salvação, esses mesmos são aqueles que terão uma participação muito forte durante a presença do anticristo. Lembrando também que a palavra Cristo significa ungido. Ungido. Então, em qualquer grupo religioso que você conheça e a pessoa começar a dizer, aqui é o ungido do Senhor, nós somos os ungidos, esse grupo é um grupo de falsos profetas, porque a palavra ungido só aparece na Bíblia, no Novo Testamento, para Cristo Jesus, para mais ninguém. Então eu estou dando aqui uma dica para você, identificar um falso profeta. Quem entendeu, dê um amém. A chave é a palavra ungido. Começou com essa história de ungido para lá, ungido para cá, meu irmão, sai fora, é um falso Cristo. Ele continua, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Veja que coisa interessante, irmãos. Nós não estamos ouvindo exatamente isso nos nossos tempos? Talvez alguns que duvidam da palavra de Deus dirão, mas nós temos ouvido isso durante toda a história.
Faça um retrospecto na história e você verá que sempre houve guerras, você verá que sempre houve doenças, você verá que sempre houve terremotos. Sim, sempre houve tais coisas, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano é ser humano. Desde que a Terra tem as suas placas tectônicas, desde que o dinheiro surgiu, nós temos guerra, nós temos terremoto, nós temos tudo isso. Acontece que a diferença está em entender as palavras de Jesus. Ele disse que isso aconteceria nos últimos dias. E os últimos dias, conforme eu já ensinei para vocês, começaram nos dias de Pentecostes. Lá no ano 30 ou 33, dependendo da cronologia que você use. Então nós estamos vivendo o final dos tempos desde o ano 30 ou 33 depois de Cristo. Desde lá, obrigado, querida, Deus abençoe. Obrigado, meu anjo. Então nós estamos vivendo, irmãos, o momento da volta de Jesus Cristo, estamos vivendo o período das dores, desde o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Isso foi testemunhado por Pedro. De lá para cá, se você pesquisar, pode fazer essa pesquisa com toda tranquilidade, você vai perceber que as guerras aumentaram em escala global, você vai perceber que os terremotos aumentaram, a fome aumentou. Talvez você diga, mas isso é natural, porque a humanidade também aumentou. Sim, a humanidade aumentar também a superpopulação, isso indica que é um sinal do cumprimento da presença de Jesus Cristo. Tá? Tudo isso é o início das dores. Jesus ilustra da seguinte maneira. Pensa junto comigo. Quem já foi mãe aí? Levanta a mão, vamos ver. Aí você ficou grávida. Que dia que começa a ter as contrações e as dores? Aproveita e já fala aí, Miriam, que a Gabriela também já vai se preparar para as dores. Oi? Quando vai nascer, varão. Quando vai nascer, começam as contrações. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus disse que guerras, terremotos, doenças, tudo isso seriam as contrações. Porque o menino ou a menina vai nascer. Da mesma maneira, isso que nós estamos vivendo mostram para nós a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua proximidade. Quem entendeu isso? Irmãos, o mundo está em alerta, porque pestilências num lugar após outro, conforme disse Jesus, também seria um sinal da sua presença. Por que o mundo está em alerta? Nós vemos agora aquela doença que, do meu ponto de vista, porque estudo, aquilo é uma doença fabricada, o coronavírus. E isso nada mais é do que o resultado da ganância humana e um teste para a redução populacional. Isso que eu estou pregando não é teoria da conspiração, isso é a verdade. Então, queridos irmãos, a ganância humana, ela está chegando em um ponto onde a vida se resumiu a simplesmente nada. Na China, embora nós não tenhamos os relatos oficiais, porque os oficiais eles não soltam, já se fala em 250 milhões de pessoas em quarentena. 250 milhões é aproximadamente 1/4 da população da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então veja que essa estratégia de dizimar a população, ela também vai continuar. Ela vai continuar até o momento da volta de nosso Senhor. E aí depois ele continua, dizendo que tudo isso é o início das dores. Quem está conseguindo compreender aí o momento que nós estamos vivendo, levante a mão. Levanta a mão, quem está compreendendo o momento que nós estamos vivendo? Amém. Eu não entendo muito bem, irmão, porque quando eu nasci, eu não sabia desse negócio de dores. Mas mais ou menos quantos dias antes de nascer a criança que dá essas dores aí? Quanto tempo antes? Oi? No dia.
É, irmão, então a coisa está feia mesmo. Eu pensava que começava a dar tipo um mês antes. Não. É no dia. Caramba, rapaz. É que eu nunca estudo isso aí, né? É no dia então. Irmãos, sabe o que isso significa? Jesus disse, isso aqui é o início das dores. Isso significa que nós estamos muito próximos da volta do Senhor. Não pense que a volta do Senhor vai ser para os seus netos. Não pense que a volta do Senhor vai ser para o seu filho que nasceu agora. A volta do Senhor é para nós. E aí no 9 ele continua. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Irmãos, perceba que interessante. Jesus, ele continua dando aqui alguns sinais da sua vinda. Ele tinha dito que muitos falsos cristos surgiriam lá atrás. Mas agora ele diz que além dos falsos cristos, surgirão também falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, a profecia bíblica para os nossos tempos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, quando não é pregada expositivamente, como nós pregamos aqui, ela dá margem para que você seja vítima de falsas profecias. Porque muitas vezes a pessoa pega a Bíblia, lê um trechinho e depois ele explica do jeito que ele quer. Quem já viu isso aí acontecer? Levanta a mão. A grande maioria. Ele pega um trechinho da Bíblia, aí depois ele explica. E a pessoa diz assim, puxa vida, que sermão que o pastor pregou hoje. Não, irmão, você simplesmente foi enganado. A Bíblia, ela tem que falar profeticamente, como nós estamos aqui ensinando. É dessa maneira. Surgirão muitos falsos profetas, usando o quê? A Bíblia. De modo que nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre tenho dito que a internet, ela está empesteada de falsos profetas. Pessoas que pregam completamente deturpada a palavra de Deus. E terão o seu fim, segundo as suas obras. Porque aquele que prega, deve pregar a palavra profética de Deus, de modo que você que está aí sentado, ou você que está assistindo, entenda o significado da palavra para a sua vida, para que você possa continuar sendo confortado pelo amor da palavra de Deus. E aí o texto diz que a maldade vai aumentar e o amor de muitos vai se esfriar. Não é isso que nós estamos vendo hoje, irmãos? A crescente maldade, o ser humano chegou em um nível de maldade que simplesmente é incompatível com a mente humana. É incompatível com a mente humana o nível de maldade que chegou o ser humano. Esses dias eu tive que repreender um cidadão e ele até me bloqueou no WhatsApp. Mas foi um favor que ele me fez. Ele me mandou um vídeo com uma maldade tão grande, irmãos, que eu sem querer abri o vídeo. Eu não vou nem contar para vocês. Eu sem querer abri o vídeo. Sabe, primeiros 5 segundos do vídeo já me deu náuseas. Eu mandei uma mensagem para ele e disse, faça um favor para mim, nunca mais me mande essas porcarias. Aí ele pegou, na hora já me bloqueou, sumiu a fotinha. Isso é para você saber, irmão, quando você for bloqueado é porque a fotinha some na hora. Sumiu a fotinha, bloqueou, né? E aí, irmãos, a maldade do homem, ela está indescritível. Você não consegue imaginar que o ser humano
seja capaz de fazer o que está fazendo. Perderam completamente o raciocínio, viraram animais irracionais. Nenhum animal não faz o que o ser humano está fazendo hoje. É simplesmente incrível. Nunca foi assim, irmãos. Mas o aumento da maldade, a cada dia, junto com a falta de amor, faz com que as pessoas estejam se devorando como animais. A falta de amor, ela é crescente no mundo. E nós devemos tomar cuidado para que isso não infecte a nossa comunidade cristã. Devemos tomar todo o cuidado, irmãos, porque é muito simples nós deixarmos nos tomar pela falta de amor. Expressões como, problema dele, ele que se vire, eu não pedi para nascer, não sou eu o responsável por isso. São expressões que mostram que você está se infectando pela falta de amor. A sensibilidade humana está começando a ser perdida. Nós precisamos continuar a olhar, irmãos, o ser humano como nós olhamos a nós mesmos. Temos que olhar para o ser humano como que nos olhamos no espelho. As pessoas estão completamente fora do foco. Esses dias eu parei numa padaria e estava dando uma olhada. Tinham aproximadamente 5 pessoas sentadas na mesa. Cada uma com um celular. E eles estavam todos juntos, que eles estavam bebendo, mas cada um no WhatsApp. Eu tirei a seguinte conclusão: ou eles estão conversando entre os 5, via o WhatsApp, o que eu acho difícil, né? Todo mundo sentado na mesa conversando pelo WhatsApp. Porque se eles forem na padaria beber, eles poderiam conversar. Pensei, não deve ser. Irmãos, o que eu percebi? As pessoas não têm mais esse negócio de visão, de tete a tete. As pessoas saem, estão ligadas no WhatsApp o tempo inteiro, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Satanás. Já tem essa rede social, assim, ó? Deve ter, irmão, porque é impossível. As pessoas não mais se preocupam nas conversas, sabe, no externar amor. É tudo mecânico, tudo automático. E eu sempre digo o seguinte: o WhatsApp e redes sociais, irmãos, não tem sentimento. Não tem sentimento. Às vezes você está falando pau e a pessoa está entendendo pedra. Isso acontece muito. Isso faz parte do momento que nós estamos vivendo. As pessoas não têm mais carinho na conversa. Tudo eletrônico. Para onde a humanidade está caminhando? E aí Jesus depois diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Irmãos, eu sempre digo que a internet é uma obra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu creio que Deus é quem inspirou o homem a criar esse mecanismo. Por que, ancião, que você pensa assim? Exatamente por causa do cumprimento de Mateus 24:14. É impossível pregar o evangelho do reino para cada pessoa na face da terra. Não tem como fazer isso. Até porque nós já falamos, eu já expliquei que nós temos uma parte no mundo que é dominada pelo Islã, onde a pregação do evangelho tem muita dificuldade. Então, como é que Deus está usando para pregar o evangelho aos sinceros, os que estão salvos? A própria internet, irmãos. Veja que depois da internet não existe mais limitação de tempo. Não existe mais limitação de informação. Eu estou pregando para vocês aqui agora. Se nós tivermos um grupo de brasileiros lá no Afeganistão e eles acessarem a internet, eles estarão ouvindo a palavra de Deus. E poderão com essa palavra traduzir para quem está perto deles. Então o evangelho do reino ele está sendo pregado em todo o mundo. Quer pessoalmente, quer através da internet. E é o cumprimento dessa palavra de Jesus. Veja, uma vez que o evangelho do reino ele estiver sendo pregado em toda a terra habitada, aí ele diz, aí sim virá o fim. Ancião, o que é o evangelho do reino que tem que ser pregado? Talvez essa seja a sua pergunta.
Irmãos, o evangelho do reino que tem que ser pregado, a palavra evangelho, significa boas novas. O que é que a pessoa precisa saber para ser salvo? O que a pessoa precisa saber para ser salvo? O evangelho. Só isso aí. Só o evangelho. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. E o que é o evangelho, ancião? O evangelho, eu lhe explico. O evangelho começa, vou repetir que vocês já aprenderam isso. O evangelho começa com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Onde Adão peca, perde a vida, introduz o pecado na terra. E Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, literalmente semente, e a sua descendência. Ele te machucará a cabeça e tu lhe machucará o calcanhar. Romanos 16, 20 diz que Jesus esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia mostra, como cumprimento da profecia, que Jesus teve o calcanhar machucado na cruz do Calvário. Então essa profecia, ela se referia ao nascimento de Cristo. O evangelho começa aí com Gênesis 3,15. O paraíso foi perdido e Deus promete recuperar o homem. A partir daí nós temos um desenvolvimento de 4.000 anos de história, de Velho Testamento. Depois nós temos o nascimento do Messias, o ministério do Messias, a morte, ressurreição, vinda e juízo final. Isso é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho. E isso já está sendo pregado em toda a terra habitada. Não é? E é exatamente esta mensagem que as pessoas precisam saber para a salvação. Só essa. Quem entendeu aí o que é necessário para ser salvo? Amém? É só isso, irmãos. Então, isso está acontecendo. Depois ele continua assim, olha. Até aqui, vamos lá. Até aqui, o versículo 14, Jesus, ele nos dá a visão do cumprimento da pergunta sobre os sinais do fim dos tempos, tá? Até aqui. De acordo com a fala de Jesus, quem entendeu que nós estamos vivendo o período das dores, o período final da história, levante a mão. Quem entendeu isso? Amém? Então nós estamos vivendo esse período, irmãos. Essa parte é o cumprimento desta profecia. E aí depois agora, você se lembra que os discípulos perguntaram: dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A vinda de Jesus e o fim dos tempos, ela está intimamente ligada. Então Jesus faz como que uma pausa no versículo 14, dando esses sinais, tá? Do final dos tempos. E agora ele passa a responder a outra parte da pergunta deles. Veja só, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Vamos lá aqui. Então aqui, irmão, Jesus agora ele fala sobre o momento da destruição do templo. Ele fala sobre o momento da destruição do templo. O sacrilégio terrível que estaria de pé no lugar santo seriam os exércitos romanos que estariam invadindo o templo de Jerusalém para destruí-lo. Segundo a história, e isso está documentado principalmente pelo historiador Flávio Josefo, que foi testemunha ocular desse momento, o que foi que aconteceu? No ano
66, o general Céstio Galo, ele começa a fazer uma investida contra Jerusalém. E ele cerca Jerusalém e ficam ali. Jesus tinha dito para eles o seguinte: quando vocês observarem o sacrilégio terrível no lugar santo, fujam para os montes. Quem estiver em casa, não volte para buscar nada. Se estiver no telhado, desce e vai embora. Jesus deu o sinal para eles. E o sacrilégio terrível chega no ano 66 com o general Céstio Galo. Ele cerca a cidade de Jerusalém e ele, alguns dias depois, vai embora. E assim ele o faz durante os próximos 3 anos. Ou seja, quem estiver na Judéia, fuja para onde? Para os montes. Então aquele era o aviso para que as pessoas preservassem a sua vida. Fujam para os montes. E muitos deles não fugiram. Por quê? Veio o ano passado, não aconteceu nada. Veio o ano retrasado, não aconteceu nada. O inesperado aconteceu. No ano 70 vem o general Tito. E o general Tito, ele cerca Jerusalém. E agora todos aqueles que estão lá dentro não conseguirão mais escapar. Não terá mais condições. Eles não obedeceram a ordem profética de Jesus. E aí, veja que interessante. Jesus disse assim: orem para que a fuga de vocês não ocorra nem no inverno e nem no sábado. O inverno naquela região é um inverno muito rigoroso. E as pessoas teriam dificuldade de locomoção para correrem para o deserto. E o sábado, é aqui que nós entendemos que Jesus estava falando com os judeus. Porque os judeus, eles tinham uma regra própria que eles criaram, de que não se poderia caminhar mais do que um determinado momento, né? Uma certa distância no sábado. Então Jesus diz assim: olha, a tradição de vocês também vai impedir vocês de fugirem. Então orem para que a fuga de vocês não ocorra nem no inverno nem no sábado. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque elas também teriam dificuldade de locomoção. Quando os judeus entenderam que a situação realmente era crítica, era complicada e o cerco havia fechado, agora, irmãos, não tinha mais o que fazer. O alimento era escasso. Relata-se então que as mães comiam seus próprios filhos. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Segundo os historiadores, as mães trocavam os filhos, porque ela tinha dó de comer o filho. Mas era fome. Os judeus começaram a engolir o ouro. Na expectativa de que Roma indo embora, eles agora tivessem novamente as suas posses. Flávio Joséfo relata que as mulheres que estavam com ventre saliente, e aqui entra a questão das mulheres grávidas, elas tinham a sua barriga cortada para ver se não era ouro que elas tinham engolido. Então imagine a carnificina que aconteceu dentro daquele momento. Aqueles que fugiram para os montes, conforme a palavra de Jesus, estavam salvos. Porque o sacrilégio terrível, ele agora estava de pé no lugar santo, que era o templo. Até então era o templo. De acordo com os estudiosos, nós temos uma aplicação maior desta palavra sobre o sacrilégio terrível, quando nós comparamos com a profecia de Daniel, indicando também o momento em que o anticristo
aparecerá no cenário, comparando-se as palavras de Jesus com as palavras do profeta Daniel, com as palavras do apóstolo Paulo. Então nós entendemos que o sacrilégio terrível, ele reaparecerá na pessoa do anticristo. E ele também estará de pé no lugar santo, porque de acordo com o apóstolo João, no Apocalipse 13, ele se põe acima de tudo que se chama Deus. Ele assume o lugar de Deus. Mas isso eu vou explicar em uma outra ocasião. Vamos continuar. E aí o versículo diz, o 21. O 21, Jesus termina de falar com eles sobre o momento judaico e volta falando de novo da sua vinda e do fim dos tempos. Ele diz: porque haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Percebam que agora Jesus, ele volta no sermão profético, falando sobre a sua vinda, tá? Porque não ia aparecer ninguém em Jerusalém, durante o cerco, dizendo que estava ali o Cristo. Não tinha nem condições para isso. Esse momento é um momento futuro. E uma outra coisa, Jesus disse que haveria uma grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Por quê que haverá essa grande tribulação? Haverá essa grande tribulação por conta da presença do homem que é contra a lei, ou o anticristo, que eu também vou colocar na sequência desses eventos escatológicos aqui nas pregações futuras. Haverá uma grande tribulação tal como nunca aconteceu, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco ocorrerá de novo. Aí, durante a grande tribulação, ele diz assim, ó: alguém vai dizer: eis que o Cristo está ali. Não acredite, porque na verdade quem está ali é o anticristo. Eis que o Cristo está no deserto. Não acredite, é o anticristo quem está presente. Veja o 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Se possível. Mas os eleitos não serão enganados. Os eleitos não serão enganados. Mas aparecerá, durante a grande tribulação, falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, e fazendo até sinais e maravilhas. Irmãos, e nós já estamos começando a ter uma preparação para isso. A Bíblia diz, por exemplo, que o anticristo fará descer fogo do céu. A Bíblia diz que ele será adorado como se ele fosse Deus. E nós já estamos tendo essa preparação na terra. E você me pergunte: como, pastor? Eu explico. O que é que acontece hoje quando um determinado pregador começa a dizer que está fazendo milagres lá na Catedral da Bênção, lá no Templo de Salomão, lá na Cidade Mundial? O que é que acontece? As pessoas afluem em massa para lá. E você diz para mim: por que eles afluem, pastor? Porque eles amam serem enganados. Agora você imagina, esse pessoal que hoje eu diria para vocês que são fraquinhos em matéria de serem falsos profetas. São fraquinhos. Imagina quando aparecer estes aqui que realmente farão. Não vai ser imitação, não vai ser de televisão. Eles farão grandes sinais e maravilhas, que vai até deixar o eleito confuso.
O eleito vai falar: rapaz, deve ser de Jesus mesmo esse negócio. Irmão, é aqui que está a necessidade de você que é eleito por Deus, desde a fundação do mundo, começar a aprender a palavra, para que você não sofra durante esse período. Se possível fosse, enganaria até os eleitos. Posso ouvir um amém dos irmãos eleitos de Deus nesta igreja? Amém. Glória a Deus. Você não será enganado, meu irmão. Mas se você não tiver conhecimento, você vai ficar confuso e vai sofrer durante a grande tribulação. E você diz assim para mim: por que eu vou sofrer? Você vai sofrer porque você vai estar nos lugares errados, na hora errada, e você vai perder a sua vida. Porque no final das contas, quando você tiver que adorar a besta, você vai dizer: não, é porque eu sou de Jesus. Pronto, então você vai morrer. Então, queridos irmãos, pensem nisso. Pensem nisso. O anticristo, ele vai aparecer. Se disserem: olha, está aqui, está ali, não acreditem. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Presta atenção nisso aqui, ó. Veja que Jesus está falando agora sobre a vinda dele. Viu que falou sobre os sinais dos tempos, falou sobre Judeia, e agora ele está falando sobre a vinda. Então ele diz assim, que a vinda dele será completamente visível. O apóstolo João diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até os que o traspassaram. Irmãos, quando o céu escurece e começam aqueles relâmpagos, tem alguém que não vê? Todo mundo percebe. Assim será a vinda do Filho do Homem. Esse negócio de que Jesus voltou invisivelmente em 1914, isto além de tudo é uma heresia pregada por uma determinada seita. Esse negócio que a volta de Jesus se dará em 2 etapas, este é um engano teológico de alguns cristãos. A volta de Jesus se dá exatamente logo depois da grande tribulação. Eu sei que tem alguns cristãos sinceros que se enganam quanto a isto e dizem: olha, a volta de Jesus será em 2 etapas. Não, irmãos. A volta de Jesus será como o relâmpago. Todo mundo vai ver. Não existe esse negócio de volta invisível e depois volta visível. Nós não podemos confundir o texto sagrado. O texto sagrado diz que ele virá, e ainda usa uma outra ilustração: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que quer dizer isso? Quando você olha para o céu, que tem um monte de urubu voando, pode descer lá que tem uma carniça. Tem algo ali que está apodrecendo, seja humano ou seja animal. Então Jesus diz que da mesma maneira vai ser visto. Esse período aqui que eu estou dizendo para vocês é o período da grande tribulação. Haverá uma grande tribulação tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Haverá, irmãos. Ancião, como que vai ser esse período? Então, a Bíblia diz que vai ser terrível. O que é que eu devo fazer? Continuar apegado com Deus e aprendendo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu creio que quando esse momento for ocorrer, nós teremos toda certeza em avisar os irmãos que estamos vivendo a tribulação. Teremos toda certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor Jeová não fará nada sem avisar aos seus servos, os profetas. O povo de Deus saberá quando isso acontecer, e haverá necessidade, assim como eles
tiveram oportunidade de preservar a vida durante esse momento, o povo de Deus também terá oportunidade de sofrer menos durante a grande tribulação e esperar a volta de Jesus. Porque se você morrer durante a grande tribulação e você é eleito, você pode ficar tranquilo, porque logo depois você vai ser ressuscitado, logo na sequência, que é Jesus voltando, entendeu? Você vai ser ressuscitado. Agora, se você não morrer, vai ser melhor ainda, porque você vai ser arrebatado e transformado, conforme diz a Bíblia. Então vejam, irmãos, que essas promessas maravilhosas são as promessas que Deus promete para aqueles que estarão fiéis. Grande tribulação. Agora vamos para o versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja só, irmãos, logo depois dessa tribulação, então não existe esta ideia, e eu estou explicando para vocês, doutrina cristã. Então aprenda isso. Isso aqui te ajuda muitas vezes. O irmão, ele acha um videozinho bonito na internet falando de volta de Jesus. E aí ele já vai lá e já compartilha. Você está compartilhando uma informação falsa. Jesus voltará depois da tribulação. Ele não voltará antes da tribulação. Antes da tribulação, quem vem é o anticristo. É por isso que ele diz: se disserem para vocês, o Cristo está ali, ele já voltou, não acreditem. Ele está no deserto, não acreditem. Ele voltou em 1914, mentira. Esperem, porque logo depois da tribulação daqueles dias, é que o mundo vai ver o Filho de Deus aparecendo. Irmãos, imagine esse evento, como ele vai ser fantástico. A Bíblia diz que haverá um grande eclipse. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Nós podemos acreditar tranquilamente que durante esse momento aqui, que é a preparação para Jesus aparecer. É a preparação para Jesus aparecer. Nós estaremos na expectativa de ver o sinal do Filho do Homem. E aí diz que diante de tudo isso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. A glória de Jesus iluminará a terra inteira. A glória de Cristo iluminará. É por isso que não haverá sol nesse dia. É por isso que não haverá luz da lua. É por isso que não vai precisar de estrelas, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai chamar a atenção do mundo inteiro. Não haverá dúvida que é a volta de Jesus. Os poderes do céu serão abalados e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, esse vai ser o maior evento que o ser humano poderá testemunhar. Essa escuridão, ela nos remete ao momento que Jesus morreu. Nós nos lembramos que ali houve um período de escuridão na terra. Assim também acontecerá durante a sua vinda. Aí sim, irmãos, a nossa libertação chegou. Você não precisa ter medo da tribulação. Não precisa.
Ergam e levantem a cabeça de vocês, disse nosso Senhor. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão. Irmão, vai ser um evento maravilhoso. Vai ser o maior evento da história humana. Só que aqui tem uma coisa: será salvação para todos aqueles que aceitaram o Evangelho. Mas a Bíblia também diz que será perdição para muitos. Por que para muitos, pastor? Será perdição para muitos aqueles que preferiram o evangelho da conveniência, aqueles que preferiram o evangelho da facilidade, aqueles que preferiram o evangelho fast food. Por quê que eles terão dificuldades? Porque, de acordo com a Bíblia, estes aceitaram a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa. E diz a Bíblia que todo aquele que aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa, ele não tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí é o teste final. Ou seja, isto só reforça para nós aquilo que nós sempre estamos pregando, irmãos, que nós fomos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, não fomos salvos por obras. E todos os salvos, nesse momento final, não terão a marca da besta. Todos os salvos estarão livres. Aí sim, os anjos reunirão os seus eleitos nos 4 cantos da terra. Isto se chama arrebatamento. É o momento em que Cristo aparece nos céus, é o momento que ocorre a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, e é o momento que nós somos arrebatados até as nuvens. Veja, somos arrebatados até as nuvens, encontramos com o Senhor nos ares, e voltamos imediatamente para o período milenar de Cristo aqui na terra. Quem entendeu essa fala? Amém? A tribulação terminou. Jesus vem, aparece nas nuvens. A ressurreição dos santos do Antigo Testamento começa. O arrebatamento acontece quando os anjos recolhem os eleitos. Nossos corpos serão transformados, porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. E então, nós agora, num abrir e piscar de olhos, é por isso que não tem esse negócio de vinda em 2 etapas. A vinda de Jesus é evento único. Em um abrir e piscar de olhos, ele ressuscita, arrebata e continua com a sua chegada na terra, onde ele vai salvar os judeus que estarão sendo oprimidos. Dar-se-á assim a batalha do Armagedon. Dar-se-á assim a batalha do Armagedon. E durante a batalha do Armagedon, Jesus guerreia contra todas as nações que estão no vale de Jezreel, reunidos contra nossos irmãos judeus. É aí que são salvos também o remanescente dos 144 mil judeus da nação de Israel. Toda seita ama dizer que os 144 mil está no meio deles. Não, os 144 mil é um remanescente judaico, conforme disse o apóstolo Paulo, e todo Israel será salvo. É dessa maneira. Irmãos, esses são eventos maravilhosos que reforçam a nossa fé daquilo que está para acontecer. Um dia eu estava dando um estudo sobre isso e a irmã disse: e quando começar a grande tribulação, então eu vou me matar. Então ela não entendeu nada. A grande tribulação, irmãos, é para você ter uma caixa de fogos caramuru em casa e quando falar começou a grande tribulação, soltar fogos. Acabou, a história acabou, não tem mais o que fazer.
E perceba, irmãos, o momento da salvação, que é o que eu sempre prego. Se você foi salvo desde a fundação do mundo, não são as suas obras que te elegeram. Quem te elegeu foi o próprio Cristo, é por isso que você é um eleito. Nesse final, você não recebeu a marca da besta. Você aceitou o evangelho. Você está salvo, meu irmão. E depois disso, pastor? Depois disso, a Bíblia diz que nós começamos o período milenar na terra, onde Jesus executa o julgamento das nações. Tem gente muito boa entrando dentro do milênio. E eu digo de novo para vocês, quem não sabe dessa história, depois eu vou explicar, que vai ser a sequência. Tem gente muito boa entrando dentro do milênio que não é nem crente. Agora ele vai ser pastoreado pelo próprio Cristo, com vara de ferro, conforme diz a Bíblia. Dessa maneira se dá os eventos iniciais da volta de Cristo. Esses eventos que nós estamos aqui falando, eles vão dos dias em que nós estamos vivendo hoje, até o momento que Cristo voltar e iniciar o reino dele milenar, aqui na Nova Jerusalém. Quantos entenderam esta mensagem? Levante a mão. De modo bem lúcido. Os irmãos entenderam em que momento nós vivemos? É por isso, irmãos, que nós precisamos, a cada dia, nos unir um pouco mais. Durante esse período da tribulação, acabou, irmão, toda a expectativa humana. Durante esse período da tribulação, você pode esquecer. Pode esquecer. Nós seremos odiados pelo nome de Jesus. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, e depois nós vamos trazer mais detalhes sobre isso, que nessa época a dificuldade será muito grande. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca do anticristo. Irmão, será um período difícil, será um período de prova, mas um período de prova mesmo. É por isso que nós temos que estar unidos. Você sabe que existem seitas hoje, para quem me acompanha na internet, já ouviu falar sobre isso. Existem seitas, irmãos, que eles já estão completamente malucos por conta dessa questão. Eu fiz um vídeo essa semana onde o pessoal está comprando uma mochila maior do que eu e colocando itens de primeira necessidade para sobreviver à grande tribulação. Pode esquecer isso aí, irmão. Nos Estados Unidos, o pessoal está criando bunker. Sabe o que é isso? Cavernas subterrâneas e armazenando muito alimento para esse período. Aí pode até ser que dê uma funcionadinha, né? Que o camarada desce lá para debaixo da terra para ter umas comidas guardadas lá. Os Mormons fazem isso, sabia? Os Mormons têm abrigos subterrâneos nos Estados Unidos, onde eles armazenam comida, eles treinam. Só para os irmãos terem uma ideia, que americano é tudo maluco nesse aspecto, né? Os caras são apocalípticos mesmo. Lá nos Estados Unidos, irmãos, existem grupos de famílias que eles se reúnem, por exemplo, em áreas florestais, já demarcando suas terras, treinando tiro, porque eles sabem que durante esse período haverá invasões, saques em supermercado, sabe? Tudo isso daí vai acontecer. E nós estaremos vendo. Por quê? Uma das características, irmãos, é que não tem dinheiro. O dinheiro vai acabar. A Bíblia diz que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Então o dinheiro vai acabar. É por isso que vai ser difícil, irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É que nem diz o reverendo Hernandes, né? Que uma das coisas, uma das partes do crente que se converte logo em seguida ao coração é o bolso. E quando tocou no bolso, meu irmão, aí o camarada começa a ficar preocupado. Durante esse período não haverá dinheiro.
Por que que não haverá dinheiro, ancião? Não haverá dinheiro porque se você não aceitou a marca da besta, então você não vai ter dinheiro. Então a situação vai se tornar difícil. E alguns vão sim trair uns aos outros e irão aceitar a marca. Por que que eles irão aceitar? Porque eles não têm o nome escrito no livro da vida. Aí um dia eu estava dando um outro estudo falando sobre isso. E aí tinha um irmão que começou a duvidar. E foi muito engraçado aquilo. Estávamos em um grupo de mais ou menos uns 15. E o irmão começou a duvidar. Ele disse assim, o irmão não acredita? Ele falou, não acredito não. Aí o irmão falou assim, mas fica com a gente. Fica com a gente, porque quando começar, aí pelo menos você aceita a marca, e aí você vai ser o cara que vai comprar as coisas pra gente. Eu comecei a dar risada, o irmão foi até inteligente, né? Então o irmão que não acredita, não some da igreja não, fica aí, porque quando começar, você fica comprando as coisas pra gente aí, até o final. Queridos irmãos, o sermão profético de Jesus, ele vai continuar. Mas o nosso horário também continua e ele não para. Eu vou continuar pregando a partir do versículo 32, a semana que vem. Tá bom? Posso ouvir um amém da igreja? Amém? Então, a semana que vem, nós vamos continuar falando sobre esse sermão profético e mais algumas advertências de Jesus. Procure não perder a reunião, queridos, para que você possa estar bem informado sobre este assunto. Irmãos, a gente demora de falar de escatologia. Já fizemos seminários, mas Jesus Cristo disse assim, olhe, felizes aqueles que estiverem despertos. Não adianta eu ficar aqui só pregando para vocês de amor e você não saber o que vai acontecer amanhã. Você precisa saber o que vai acontecer amanhã. Quem foi edificado por essa palavra aí, dê um amém. Amém. Então, queridos irmãos, uma parte nós já temos. Se o anticristo aparecer durante essa semana, você já tem uma parte da história aí que você já está sabendo como é que funciona. Tá bom? E a semana que vem, aí a gente não prega, né, pastor? Porque se aparecer, a gente vai ter que ir embora. Né? Queridos, quem foi edificado, dê um amém aí. Amém. Glória a Deus. Semana que vem estamos juntos, dê um amém. Amém. Glória a Deus.